Olá, turma do primeiro ano do Colégio Militar do Recife. Vamos então para a nossa aula de redação, iniciando todo o nosso debate, todo o nosso assunto pela macroestrutura do texto dissertativo argumentativo. Vamos então compreender agora o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é um texto composto por 3 partes. Daqui a pouco vamos ver essas partes, mas antes vamos entender bem o que seria o texto dissertativo argumentativo. É um texto escrito em prosa. Então, o que é um texto escrito em prosa? É um texto dividido por parágrafos. Texto dividido por parágrafos. Lembrando que o parágrafo tem aquele recuo à esquerda, né, e ele encerra com um ponto final. Além de ser um texto dividido por parágrafos, ele tem a intenção de persuadir. Persuadir é convencer. Convencer o leitor da sua ideia central, da sua tese, da sua opinião, de forma coerente e fundamentada, com fundamentos. Fundamentos são fatos, dados, depoimentos, fatos, leis, tudo isso é fundamento, coisas que comprovem, ok? Então vamos conhecer agora, a partir disso eu já sei quais são as características do texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Vamos ver, conhecer as 3 partes obrigatórias em um texto dissertativo argumentativo. A primeira delas é a introdução. Introdução. O que nós temos na introdução? O tema e a tese. Professor, mas o tema já vem lá na proposta da redação. Eu tenho que trazer para o meu texto? Tem que trazer para o seu texto. O tema tem que estar presente no seu texto, de preferência na introdução. Na introdução, também deve constar a sua tese. Algumas bancas trazem como opinião, outras trazem como posicionamento. Tese, posicionamento, opinião é a mesma coisa, tá ok? Então, tema e tese na introdução. Desenvolvimento. No desenvolvimento eu tenho que ter a defesa da tese. A defesa da tese tem que estar no meu desenvolvimento, certo? E aqui que vai entrar a argumentação fundamentada, leis, depoimentos de autoridades, fatos históricos, dados de entidades, tudo isso aqui vem no desenvolvimento, nos partes de desenvolvimento. E, por fim, a conclusão, que vai acontecer aqui a ratificação da tese ou uma proposta de intervenção se for uma redação padrão Enem. Ok? Vamos seguir. Vamos ver um exemplo agora aqui. Tema: violência contra a mulher. Então tem aqui um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu solicito a vocês que no desenvolvimento aqui nós fizemos um parágrafo na introdução, um parágrafo no desenvolvimento e um parágrafo na conclusão. Eu solicito a vocês que no desenvolvimento façam pelo menos 2. Pelo menos 2. E 2 é a medida perfeita. Posso fazer 3, 4? Pode. Mas a medida perfeita para uma redação de 30 linhas seria 2 parágrafos de desenvolvimento. Ok? Vamos então, vocês agora parem essa redação, parem o vídeo, leiam essa redação para que eu possa continuar, tá ok? Espero que vocês já tenham parado, já deu tempo para vocês pararem, leiam, então vamos seguir. Lendo agora aqui a introdução. Um assunto muito discutido no Brasil é a violência contra a mulher. Isso acontece porque, apesar das conquistas alcançadas pelo sexo feminino, as agressões ainda hoje persistem, pois a sociedade foi estruturada no machismo. Ok, vamos então lembrar o que é preciso ter na introdução: o tema e a tese. Olha o tema aqui em cima: violência contra a mulher. Olha a primeira frase que o autor preparou. Um assunto muito discutido no Brasil é a violência contra a mulher. Professor, posso copiar do jeito que está aqui o tema? Eu posso, não posso copiar os textos motivadores, mas o tema eu posso. Por exemplo, eu tenho aqui um texto motivador. Se vocês usarem isso aqui completo, perde todas as linhas que fizerem esse texto. Tá ok? Então, tema e tese. Aqui nós temos, então, o tema do jeito que foi escrito em cima. Observe que ele está aqui embaixo. Eu preciso escrever do mesmo jeito, professor? Não, precisa escrever do mesmo jeito, não. Mas o tema precisa ser identificado no seu primeiro parágrafo. Tese, vamos lá. As agressões ainda hoje persistem, pois a sociedade foi estruturada no machismo. Então, a ideia dele, né? Tem uma estrutura por trás de todas as agressões. Desenvolvimento. Desenvolvimento, nós vamos fazer o quê, pessoal? Vamos fazer a defesa da argumentação. Então ele começou aqui. E outra coisa, essa defesa é fundamentada, né? Então leiam aqui comigo.
confirma essa tese o absurdo fato de que, até 2005, o Código Penal determinava a extinção da punibilidade em caso de estupro, quando o estuprador se casasse com a vítima. Observa-se com isso uma sociedade organizada para inferiorizar a mulher. Então, a defesa da tese. Ele defendeu a tese que há ali toda uma estrutura por trás que propicia a violência contra a mulher. E é que ele cita o Código Penal que 2005, né, como fundamentação, olha só, uma lei que até 2005 o homem, o estuprador que se disponibilizasse a casar com a vítima, ele teria a pena extinta a punibilidade, né? Que absurdo, um absurdo maior do que esse não existe. Bom, pessoal, essa lei foi extinta em 2005, tá? Mas é recente, né? É recente esse pensamento do homem aí, realmente mostra ali que a sociedade foi estruturada, então está defendendo a tese dele com leis. Conclusão. A conclusão ele vai fazer o quê, pessoal? Vai ratificar a tese ou uma proposta de intervenção. Nesse caso aqui foi ratificada a tese, olha só. Diante desse lastimável fato, é inconteste que, fruto de uma tradição covarde, olha só, então vem aquela estruturação, o homem sente-se proprietário e acredita que suas agressões podem ser reparadas no seu imaginário, apagando o sofrimento imposto, infligindo à mulher ainda a obrigação da aceitação à reparação. Lembra que tem uma lei, havia uma lei, né, que dizia que extinguia a punibilidade do estuprador. Então nós estamos falando no caso de estupro, só um exemplo, tá? Então ele ratifica aqui a tese dele, dizendo que é fruto de uma tradição covarde, quando ele fala que foi criada uma estrutura já machista, entra aqui na ratificação, confirmando a tese dele, tá ok? Então tá aqui, ele confirmou a tese da cultura, da tradição, né, e da continuação das agressões, né? O homem continua impondo, achando que pode ser apagado com seus atos. Então, ratificação da tese. Vamos então fazer aqui o nosso resumo. Vamos ver como é que ficou a nossa redação. Resumo. Introdução. Pessoal, um parágrafo contendo tema e tese. Na introdução, um parágrafo apenas contendo tema e tese está perfeito. Desenvolvimento. Usem 2 ou 3 parágrafos contendo defesa fundamentada da tese, aquela que tem leis, fatos, depoimentos de autoridades, dados, isso é fundamento, tá? Não é diferente de opinião. Então, defesa fundamentada da tese, 2 ou 3 parágrafos, e aí eu insisto que vocês façam apenas 2 parágrafos de desenvolvimento, porque seriam 2 parágrafos muito bem feitos para uma redação de 30 linhas. Conclusão, um parágrafo contendo ratificação da tese, ou seja, confirmação da tese, ou uma proposta de intervenção, se for no modelo Enem. Então era isso, pessoal. Um grande abraço, até a próxima aula.